Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Eu tô aqui para dar uma aula sobre coronavírus como um vírus de classe. Meus queridos, mais do que uma aula, isso aqui vai ser uma conversa. Eu vou apresentar para vocês estudos feitos pela Universidade de São Paulo que estão disponíveis no site monitoramentoconvid.org. Eu quero fazer essa divulgação dessa importante pesquisa para que a gente possa pensar a desigualdade da propagação da Covid-19. Meus queridos, nessa pesquisa, pesquisadores da Universidade de São Paulo se espalharam por todas as regiões da cidade e coletaram sangue de cerca de 1.500 pessoas para ver quem já havia anticorpos, quem já havia produzido anticorpos para a Covid. Portanto, quem foi infectado e sobreviveu. Tudo bem? E nesta pesquisa, os pesquisadores conseguiram comprovar algo que já se imaginava. As periferias estão morrendo. O vírus está se alastrando sobre as camadas pobres da população. Então aquela ideia da chamada imunidade de rebanho, ou seja, uma grande quantidade de população que está se imunizando e, portanto, protegendo o restante, isso está se dando à custa de vidas pobres. Meus queridos, vamos ver os números. Rapaziada, algumas variáveis da desigualdade da propagação do Covid são renda, raça, escolaridade e moradia. Vamos ver os dados. Os 50% mais pobres da cidade têm uma taxa de anticorpos, portanto, já foram infectados, conseguiram sobreviver alguns. É claro que uma parte imensa morreu, mas alguns sobreviveram na taxa de 16%. 16% dos 50% mais pobres têm imunidade para a Covid, enquanto os ricos, 6,5%. Isso dá uma diferença de 2,5 vezes. Portanto, para cada um rico, nós temos quase 3 pobres infectados. A variável de raça também ela é surpreendente. Meus queridos, a população claramente mais pobre, que se considera preta, tem uma taxa de anticorpos de 20%. Pardos, 14%, mostrando ali a evidente desigualdade racial, pardos ali num número muito próximo dos pretos, enquanto brancos, 8%. Mais uma vez, temos uma diferença de 2,5 vezes, portanto, para cada rico, quase 3, para cada branco, para cada rico, quase 3 pobres, pardos, enfim. Meus queridos, escolaridade. Os números de escolaridade são surpreendentes. É claro que a escolaridade muitas vezes reproduz desigualdade de renda. Mas olha que interessante. Pessoas sem ensino fundamental têm uma taxa de anticorpos de 23%. Portanto, 23% das pessoas com ensino fundamental incompleto já estão imunizadas. O vírus tocou mais essas pessoas se infectaram mais. Pessoas com fundamental e ensino médio, 9%. Pessoas com ensino superior, 5%. Ou seja, a gente tem uma diferença aqui de quase 4,5 vezes. Para cada uma pessoa com ensino superior, quase 5 pessoas com fundamental incompleto se infectaram. Meus queridos, moradia. Em casas com mais de 5 pessoas, nós temos uma taxa, uma proporção de pessoas imunizadas de 16%. Pessoas com casas com 3 ou 4 pessoas, 10%. E casas somente com 2 pessoas. Portanto, reproduzindo aqueles critérios antes. Ensino superior, branco e renda elevada, somente 8%. Meus queridos, em outras palavras, pobres se imunizando e morrendo para proteger os ricos. Meus queridos, a Covid-19 deixou já há muito tempo de ser uma epidemia democrática, portanto, indistinguindo ricos e pobres. Ela está se alastrando de forma absolutamente acelerada nas periferias. As periferias estão morrendo e, consecutivamente, quem sobrevive está se imunizando. E, com isso, vamos ter uma imunidade de rebanho daqui a alguns meses, sobre custa de vidas pobres. Interessante pensarmos que as medidas de flexibilização elas acontecem quando o vírus está deixando progressivamente de afetar as classes médias e as classes altas e ele está literalmente dizimando as populações periféricas. As vidas matáveis voltaram a morrer e continuam morrendo. Agora é abertura, agora é flexibilização. A custo da vida de quem? A quem está morrendo para se imunizar? Que lugares estão sofrendo profundamente com a Covid?
Cadê aquele escândalo com mortes diárias? Quem são essas mortes? Meus queridos, fundamentalmente agora nós temos um vírus de classe, agora nós temos uma mortalidade, aqueles seres socialmente matáveis no Brasil. Meus queridos, nós temos um vírus de classe. Está acontecendo agora um genocídio nas periferias e nas camadas pobres do Brasil. Fica pra gente esta reflexão, o que a gente está fazendo, de que forma estamos contribuindo, mas para além do indivíduo, é um problema absolutamente histórico e estrutural do Brasil. As vidas que valem mais, as vidas que valem socialmente e economicamente menos. Por esses dias no Rio de Janeiro, enquanto agentes sanitários foram em bares do Leblon, nós tínhamos pessoas que responderam a esses agentes sanitários falando o seguinte: cidadão não, eu sou engenheira civil formada melhor do que você. Imagino que vocês tenham visto isso na grande imprensa. Meus queridos, isso é o perfil da elite da classe média brasileira. Enquanto isso, pessoas pobres, pretas, muitas vezes sem escolaridade e morando em habitações precárias estão morrendo. A responsabilidade deste genocídio também é nossa, afinal fazemos parte deste todo. Professor Basílio, canal Historiano, busque estes estudos, busque as fontes, se informe e reflita sobre isso. Um forte abraço.